Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje eu estou aqui com o novo Peugeot 2008. Essa aqui é a versão GT, topo de gama. O que a Peugeot, Stellantis, mudou nesse veículo? Vocês estão vendo aqui o espelho retrovisor abrir e fechar, porque realmente esse carro ele tem a chave realmente presencial. A hora que eu me afasto um pouco do carro, ele trava o carro. A hora que eu me aproximo do carro, ele destrava o carro. É bem legal isso. Então eu vou até deixar a chave pendurada aqui, para enquanto eu ando em volta do carro, ela não ficar abrindo e fechando, né? Mas ela não vai ficar aqui. Não, ficou, olha que bonito. São 3 versões que a Peugeot apresentou dessa renovação do 2008. A versão de entrada é a Active, que está por R$ 119.990, vamos arredondar tudo, né? 120 mil, a versão de entrada. A versão intermediária, que é a Allure, está por 130 mil. E a versão GT, que é essa que nós estamos testando, 150 mil reais. Todas elas vêm com o motor Turbo 200, né? Que é aquele 3 cilindros da Stellantis, que já equipa o Pulse, o Fastback e outras versões mais, até mesmo na linha Peugeot. E também todas as versões têm o câmbio CVT, que emula, que simula 7 marchas. Ele está equipado com pneus 215, 60, 17. Aí eu tenho algumas ressalvas, né? Esse desenho de roda aqui, para aqueles que têm um pouco de toque, fica meio estranho, né? Porque ela tem algumas diferenças aqui de geometria, mas é uma coisa que eu acho que a Peugeot inovou nisso daqui e saiu um pouquinho fora do lugar comum. A gente já vê aqui freio a disco ventilado aqui na dianteira e freio a disco também na traseira. Para quem gosta, é um prato cheio, né? Eu sempre digo que um carro dessa categoria não requer freio a disco na traseira, mas que ele fica mais elegante e mais bonito, eu não discuto com ninguém isso. E essa frente aqui, hein? A Peugeot inovou bastante também, né? Ficou bacana. O novo logotipo que a Peugeot vem adotando agora nos seus veículos, iluminação é totalmente em LED nas 3 versões, sendo que nessa versão GT ainda ele tem uma característica de ser uma composição 3D aqui nesse farol, muito legal também. A luz de rodagem diurna, né? Que seria aqui os dentes aqui, dando um pouco mais de força, né, para o veículo, aquela cara bem mais forte, bem bonito. Utilizaram bastante aqui um pouco de preto cromado com brilhante, ou seja, alternando as coisas. Sei que o logotipo do 2008 aqui é escurecido, sensores de estacionamento aqui na parte dianteira, com câmera também aqui na parte frontal. Isso facilita bastante na parte de manobra. Aqui no para-brisa ele tem aquele radar, né, e aquela câmera justamente para auxiliar os sistemas de navegação, sistemas de controle e ajuda ao motorista. E nessa versão GT ele tem a característica de ser biton. No caso dessa versão também ele tem um teto panorâmico e diferente do 208, esse teto também abre, muito legal também. As capas de espelho retrovisor também pintadas em preto, essas molduras na caixa de roda. Então são todos detalhes de contrastes que eles foram dando no veículo. Parece que ficou um veículo muito maior do que era o Peugeot 2008, se assemelhando muito, e depende do ângulo que você observa o carro, do Peugeot 3008 que nós já testamos no canal. Nessa parte traseira, ou nessa visão que nós estamos tendo do veículo agora, eu acho que é aqui que ele mais se assemelha com o Peugeot 3008. A lanterna de LED, aquele detalhe que a gente gosta, que fica bonito nesse tipo de SUV, o defletor do teto, mais preto brilhante sendo explorado por aqui, logotipos escurecidos, e a parte do porta-malas é uma outra coisa que me surpreendeu. Ele tem 419 litros de capacidade. Dentro dos SUVs compactos, eu acho que esse deve ser um dos melhores que a gente tem agora no mercado. Step do tipo Mini. E a única coisa que eles pecaram, que eu acho,
é que esse tampão do assoalho, e talvez para isso foi para ganhar também um pouco mais de volume no porta-mala, costumava ser o desenho original, uma peça um pouco mais espessa, né, para fechar aqui. E aí você pode mudar ele para uma posição mais elevada. Nessa maneira que eles fizeram com esse Eucatex mais fininho, fica mais difícil você ter aquela condição do assoalho plano. Mas tem a vantagem que se ganhou bastante em volume de porta-malas. Outro ponto que a gente gosta de mostrar nos carros é justamente como fica o conforto aqui no banco traseiro. Esse banco dianteiro está ajustado para mim com 1,81 m de altura. E olha, por ser um SUV compacto, eu tenho um espaço bom para as pernas aqui, bem agradável mesmo. Gostei dessa impressão que eu tenho aqui. O teto é todo forrado de preto, mas o teto solar panorâmico acaba dando um pouco mais de claridade aqui no interior do veículo, não fica tão ruim assim. Belo espaço que tem no banco traseiro. E quando a gente chega aqui na parte frontal onde está o motor, aquela arquitetura tradicional que a gente conhece. Montado na transversal, tração no eixo dianteiro, 3 cilindros, um comando de válvulas apenas, mas são 4 válvulas por cilindro, porque as válvulas de admissão elas são comandadas por um sistema eletro-hidráulico, né, que regula tanto a abertura quanto o tempo de abertura. O comando de válvulas de escapamento ele é acionado por corrente, então não tem aquele inconveniente que está se virando meio que um mito aí no mercado de que das correias de óleo, das correias dentadas embebidas em óleo, né, que tem apresentado alguns problemas por não utilizar o óleo na configuração correta especificada pelo fabricante. Ele entrega 120 cavalos com gasolina, 130 com álcool, 20,4 kgfm de torque. Acelera esse carro de 1.300 kg em 0 a 100 em 10,1 segundos. E a velocidade máxima é 191 km com álcool, 194 com gasolina. Agora que nós já demos uma olhada por dentro do veículo, nós vamos até o posto lá em Souzas para dar aquela inspecionada por baixo e conhecer como que é a arquitetura desse carro, aquela parte que ninguém mostra. Bom, pessoal, chegamos aqui no posto Avenida Souzas, em Souzas, e vamos fazer aquela verificação por baixo do veículo, né? Primeira coisa que a gente vê é que a parte dianteira, que praticamente não tem toque no solo, mostrando que o ângulo de ataque é bom. Aquela defletor logo na frente do pneu para fazer o ar passar por aqui e não entrar aqui na parte da suspensão, que ficaria um ar muito sujo, prejudicaria a aerodinâmica. O fechamento embaixo do motor, somente uma peça flexível aqui, não é uma peça metálica. Então é só para melhorar também a aerodinâmica e evitar impurezas. Na suspensão dianteira, a gente vê que ela é do tipo McPherson. O braço de controle dianteiro, essa peça mais clara que nós estamos vendo aqui, é que ele é feito de chapa dupla, uma chapa relativamente fina. Os articuladores aqui, o articulador, na verdade, ele é rebitado nessa peça. Aí a gente tem as duas buchas aqui, uma bucha na horizontal, outra bucha na vertical, que é para dar mais conforto. O subchassis fixado também aqui na parte traseira. Não me parece ter uma bucha, parece uma fixação normal. E desse lado vem a linha de freio e por dentro dessa travessa aqui, que é uma travessa para a parte de impacto, vem a linha de combustível que complementa aqui com essa calha plástica. A gente vê também o encaminhamento do escapamento bem pelo centro do veículo, dando a volta aqui no tanque de combustível, que é de plástico, e esse mesmo sistema de escape, ele acaba aqui onde tem esse abafador maior, que funciona também como um defletor de ar aqui para evitar o efeito paraquedas no para-choque traseiro. A suspensão traseira é do tipo eixo de torção. A gente vê aqui a viga do eixo, ela é fechada por baixo com uma peça plástica para melhorar o fluxo de ar.
assim como a parte das bandejas aqui inferiores também são fechadas. Tudo soluções para a gente ter um melhor aproveitamento aerodinâmico. Molas helicoidais, amortecedores pressurizados na dianteira e na traseira. Esse tipo de eixo, ele dispensa a necessidade de uma barra anti-rolagem na traseira, freio a disco aqui na traseira, aqui está o atuador do freio eletromecânico. Agora que a gente já conheceu um pouquinho por baixo, vamos dar uma volta e vamos ver o comportamento dinâmico desse carro. Bom, a chave vocês já viram, ela é presencial. Dentro do veículo, primeira coisa que eu gosto de dar uma olhada, como que a gente se sente aqui dentro, né? A parte de cintos de segurança, fica aquele inconveniente dele não ter ajuste de altura aqui. 4 alças de teto, como eu já falei, esse teto solar panorâmico é um detalhe bem bacana, deixa o carro bem elegante, bem arejado, bem claro. Bom, a posição do volante. A gente tem ajuste de distância e de altura e aquele esquema dos volantes da Peugeot, né? Esse iCockpit deles aqui, que te obriga a enxergar o painel de instrumentos, né? O quadro ali, por cima do aro do volante. Então ele tem um volante ovalizado, né? São dimensões diferentes entre na horizontal e na vertical, mas tem uma boa empunhadura, entendeu? Ele é gostoso. Outra coisa interessante que esse veículo traz é as borboletas aqui atrás do volante. Na verdade, nesse caso, ela não está atrás do volante, ela está presa aqui na coluna de direção para fazer as trocas de marcha em modo manual. Tem um inconveniente: se você está fazendo uma curva, você perde o acesso para as alavancas. A alavanca você tem que voltar aqui e buscá-la, porque ela está sempre na posição horizontal. E o comando do controle de velocidade de cruzeiro, que nesse carro aqui é do tipo convencional, ele está aqui no lado esquerdo do volante, um módulo que praticamente a Peugeot usa desde, acho que do Peugeot 206 já tinha esse módulo de controle aqui. A única coisa é que esse botão aqui na chave do limpador de para-brisa, ele que comanda ali 3 ou 4 opções que a gente tem de computador de bordo, né? Então ali eu vejo que eu já andei com esse carro 999 quilômetros desde o dia que eu peguei. Faz uma semana hoje que eu tô com o carro, tô indo para São Paulo agora devolvê-lo. Consumo médio, utilizando gasolina o tempo todo, 12,3 km por litro. Um consumo relativamente bom na condição que eu andei. Eu diria que 50% ou 40% de pista do tipo Bandeirantes, uns 30% em estradas mais vicinais e mais uns 30% em cidade. Ontem eu viajei com esse carro com 5 pessoas aqui dentro e olha, eu gostei bastante do desempenho dele, do conforto, todo mundo conversando bem, sem dificuldades. Sistema de multimídia, ele tem algumas vantagens, tem aqui um botão físico, né? Aqui embaixo para você buscar o home, mas o mais legal, como o sistema de ar-condicionado também é comandado por aqui, ele tem um botão de atalho, que você teclando desse botão, você já chega aqui e ajusta temperaturas, velocidade do ventilador e tudo mais. E um outro botão de atalho aqui que você acessa as configurações básicas do veículo. Android Auto e Apple CarPlay é pareamento sem fio. A gente tem nessa posição um carregador por indução e ele tem uma saída de ar climatizado aqui. Então você deixa o celular aqui dentro, fecha ele, fica escondidinho aí. Você tem toda a operação pela tela do multimídia. Tem outros botões aqui de comandos também que auxiliam no geral aqui do veículo, né? E o que eu gosto é o volume do rádio, um botão giratório aqui. Outro ponto positivo, o freio de estacionamento é do tipo eletrohidráulico, ou seja, você não tem alavanca aqui. Com isso, além do carregador por indução, sobrou mais um compartimento aqui na frente, 2 porta-copos bom, porta-garrafas e mais um compartimento central. Vamos dar uma volta com esse carro e vamos conhecer mais alguns detalhes, né?
Interessante aqui, o freio está acionado, já engatei drive, basta tocar no acelerador que ele desengata o freio de estacionamento. A parte de farol tem o sensor de crepuscular, né? Quando escurece ele acende o farol automaticamente. Essa versão GT também tem o farol alto automático, que é um outro recurso de conforto e de segurança. E andando aqui, ó, nesses bloquetes, né? A gente vê que o carro tem uma passagem bem agradável. E agora nós vamos pegar aqui um trechinho de um pouquinho de paralelepípedo e na sequência já vamos pegar um piso destapado, diriam os meus amigos colombianos, ou seja, sem pavimentação. Também ruído de rodagem é agradável, não passa muita coisa. Eu percebo que tem alguns pequenos ruídos no veículo, principalmente vindo da parte de trás, não é? Mas eu considero isso que uma produção nova, carro novo, numa fábrica, sempre acaba tendo uns pequenos ajustes de início de produção, né? Outro ponto positivo é o sistema de som, bem agradável. Vê que tem tweeters aqui nas duas colunas de direção, nível sonoro muito agradável. Passando nesse piso, a gente vê que a suspensão também está bem adequada para o padrão Brasil, né? Aquilo que a gente já está meio que acostumado, passa bem paralelo, dá aquela movimentada mais na traseira, que é justamente para te dar aquela sensação de conforto. Esse câmbio CVT, né? Essa calibração de câmbio CVT, a cada novo ciclo, a cada nova calibração, eles vão dando mais um pequeno refino e o carro vai ficando muito gostoso de dirigir. Tanto quando você usa ele aqui no modo normal, ou se você puxar a alavanca para a esquerda, você entra no modo manual. Uma coisa que eu e o Bob Sharp gostamos é passa a marcha para frente, né? Você tá acelerando, você quer acelerar mais, andar mais, então a tendência é vamos para frente. Aí tá freando, opa, né? Você vai puxando aqui. O que esse carro tem, ele aqui do lado esquerdo, um botão que você aciona o modo esporte de condução. Então, ao acionar, você passa a ter uma resposta mais rápida do pedal do acelerador. Eu não notei nenhuma diferença na curva de calibração do volante. E também aqui do lado esquerdo tem um outro interruptor que você desabilita o sistema de permanência em faixa. Em curvas, a rolagem da carroceria não é excessiva, ele é bem controlado. E a parte de freio, ele tem uma modulação adequada aqui no pedal, a desaceleração é bem proporcional à força aplicada. Uma serra que eu peguei com o carro, eu não senti nenhuma tendência dele fadigar rapidamente, não. Ele se mostrou bem eficaz. E na estrada, na hora que você pega um estradão como esse que nós estamos agora, a gente vê, né, que o nível de ruído geral aqui a 110 por hora é agradável, ruído de vento, ele não tem nenhuma turbulência aerodinâmica para incomodar. Visibilidade 360 graus é muito boa, os espelhos retrovisores dão uma ampla cobertura, eles têm aviso de ponto cego. E o que eu gosto no interior desse carro da Peugeot é essa integração que você tem entre o painel do instrumento e os painéis de portas dianteiros. O sistema de ar-condicionado é de uma zona apenas, não tem saída de ar climatizado para a traseira, mas ele tem uma vantagem que a gente vê em carros de luxo e que esse carro aqui traz. Quando você aciona o sistema automático de ventilação, você tem 3 níveis no sistema automático, nível 1, nível 2 e nível 3. Com isso depende como é que está a temperatura que você está querendo colocar, se você tem pessoas no banco traseiro, como ele não tem saída de ar climatizado para trás, a hora que você coloca aqui no alto 3,
que ele aumenta um pouco mais a velocidade do ventilador, você abastece com mais ar climatizado lá na parte traseira. Não chega a incomodar as pessoas que estão sentadas lá atrás. Se você está sozinho ou só duas pessoas, você deixa no 1 ou no 2 aqui, que fica mais silencioso e mais agradável de você dirigir, né? Não tem aquele fluxo mais forte. Outro ponto bom de desempenho desse carro é justamente isso aqui, ó, que você entra numa via preferencial, você pressiona o pedal do acelerador, ó, eu nem estou no modo Sport, estou no modo normal e ele recupera rapidamente a aceleração. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.